Bem, galera, para vocês verem como são as coisas, né? Eu já tive muitas discussões com o Glaucio em alguns pontos que eu vou tratar nesse vídeo aqui. E é engraçado como a alienação, né? Porque todos nós somos alienados. Nós temos rigidez em pensamento. Eu não sou diferente. Então é por isso que eu sempre peço à própria esquerda e aos progressistas que se eu falar alguma coisa e você discorde, expresse, mesmo que eu te xingue, né? É muito importante esse trabalho de desalienação. É por isso que eu peguei no pé do Henry, porque eu acho isso importantíssimo. E esse vídeo aqui é para reconhecer um ponto aí com o Glaucio, né? Que infelizmente ele deve falar isso comigo já tem uns 3, 4 anos, sei lá. E eu sempre tive uma resistência por causa da minha formação autodidata no campo econômico teórico que eu sigo, que é o keynesianismo, né? Então, apesar do Glaucio ter falado várias vezes, eu sempre fui resistente a isso pelas minhas convicções de como a economia deve se portar, né? Então, o Glaucio, obviamente, é um professor de mão cheia, e nessa questão eu sempre achei que ele estava equivocado, e, é curioso isso, eu tô assistindo novamente o vídeo da Valdete Souto Severo, juíza do trabalho. É a 11ª vez que eu vou assistir esse vídeo. Eu adoro direito, então, e principalmente de direito previdenciário, trabalhista e tributário. São os direitos que eu mais gosto. Assim como constitucional, né? Mas eu acho que todo mundo que gosta de direito, se constitucional é um campo comum aí de gosto, né? Então a Valdete falou uma frase só me abriu os olhos. Que ela introduziu a fala dela, e olha que como eu disse, né, é a 11ª vez que eu vou ver esse vídeo, é engraçado como nós não somos mais a mesma pessoa de meses atrás ou anos atrás, né, é muito louco esse negócio, né. Passei batido por essa frase N vezes e agora ela de alguma forma conseguiu quebrar essa blindagem que eu tinha com relação a esse tema que eu vou tratar aqui. Ela começou a fala dela falando que a Justiça do Trabalho, a função dela é uma função de mercado, né? A função dela é garantir o limite máximo da exploração da mão de obra sem uma revolta, sem o povo se revoltar e destruir o sistema, né? Obviamente, o Glaucio me falou isso 1 bilhão de vezes, mas, como eu disse, existem blindagens alienadoras aí que são difíceis de serem quebradas, são muito difíceis. E como eu sempre disse aqui no meu canal, eu estou preocupado com a verdade, eu estou preocupado com coerência. E apesar de eu ter demorado um tempo para entender isso, de alguma forma, todos esses embates que eu tive, de certa maneira, vão abrindo a minha mente, né? Então essa frase é perfeita, né? E o Glaucio também está corretíssimo. Eu já fiz vídeos aqui defendendo, principalmente respondendo ao Glaucio indiretamente, defendendo essas bandeiras dos neoliberais, dos liberais, melhor dizendo, né? Porque essas bandeiras são realmente liberais. Dizendo que a esquerda tomou para si as bandeiras que os liberais jogaram no chão, né? E eu achando que resgatar essas bandeiras eu estava, de certa forma, indo a favor do povo, né? Mas é o contrário, eu estou indo contra. O que aconteceu é o seguinte, vamos explicar desde o começo aqui. Eu não quero esse vídeo muito longo, eu creio que vai ser rápido, mas vou dar uma explicaçãozinha aqui para a gente entender o que aconteceu. Quando houve a Revolução Francesa,
que o povo saiu matando todo mundo, começando pelo rei. Tá certo que aquela revolução foi uma revolução liberal, então o povo foi cooptado pela burguesia, foi só uma ferramenta burguesa para atingir seus fins, mas deixando isso de lado, né? Vamos focar aqui no tema do vídeo. Então teve a Revolução Francesa e foi aquele banho de sangue, que culminou no Napoleão Bonaparte, que só não conseguiu dominar a Europa inteira porque a Inglaterra é uma ilha, e a Inglaterra conseguiu se isolar, conseguiu se defender bem de Napoleão. Se a Inglaterra não fosse uma ilha, se a Europa fosse um continente sólido, Napoleão tinha dominado aquilo lá tudo e a gente teria outra história. A gente estaria em outro patamar histórico que não o atual, obviamente. Mas, graças a essa ilha da Inglaterra, houve resistência e, por fim, Napoleão perdeu forças e não conseguiu mais manter o seu governo. Quer dizer, não conseguiu em termos, né? A Inglaterra ainda possui rei e rainha, mas é meramente decorativo, então no frigir dos ovos ele conseguiu seu objetivo, que foi destruir o absolutismo e trazer governos liberais pelo mundo. Então, de certa forma, ele atingiu sim seu objetivo. Talvez não tenha atingido em 100%, mas em 90% provavelmente ele conseguiu. Então, o que que os liberais, mediante isso, né, porque eles haviam acabado de destruir as monarquias e agora eles eram a hegemonia de poder. E o que que eles pensaram? Eles pensaram o seguinte: olha, a gente conseguiu derrubar os reis porque os reis não possuíam escrúpulos, né? Quando eu falo rei, obviamente estou falando clero e nobreza junto. Não possuem escrúpulos e forçaram o povo mais do que o povo aguentava ser forçado. Que é a famosa frase da rainha, que agora eu obviamente vou esquecer o nome, né? Que disseram a ela que o povo não tinha pão e ela disse, então dê a eles bolo, né? Num descaso total. Então os liberais daquela época, liberais, certo? Liberais. Eles chegaram à conclusão do seguinte: a gente não pode ter a hegemonia do poder como os reis, nobres e clero tiveram. Não podemos incorrer no mesmo erro. Por quê? Porque se a gente fizer com o povo a mesma coisa que o absolutismo fez, o povo vai se revoltar contra nós. Então, a grosso modo, obviamente que cronologicamente você vai ter nuances no que eu vou falar aqui. Obviamente isso não ocorreu de uma vez só, foi paulatinamente uma construção do pensamento liberal de contenção do povo. Mas eu vou simplificar aqui, não tenham o que eu vou falar aqui como um bolo só, certo? São períodos distintos de, de acontecimentos. Então, os liberais preocupados que o povo poderia cortar suas cabeças, como os absolutistas tiveram em suas arrancadas, eles instituíram garantias fundamentais a esses trabalhadores, ao povo, né, ao proletário. Então, por último, é a justiça do trabalho, né, mas os liberais, eles tentaram realmente trazer o mínimo de igualdade, de fraternidade, de liberdade, o mínimo, certo? E eles trabalharam muito nesse limite entre exploração e não revolta. Então foi um limiar ali muito tênue que os teóricos liberais tiveram que definir, né? Então, essas bandeiras que hoje a esquerda defende, por exemplo, justiça do trabalho, Bolsa Família, Seguridade Social, Previdência Social, entre outras N bandeiras aqui, são tudo bandeiras liberais. O problema foi o seguinte: os neoliberais perderam a vergonha na cara, perderam o medo do povo, certo? Eles acham que o povo está sob domínio total.
E eu faço uma meia-culpa aqui porque realmente a esquerda está ajudando nisso. Infelizmente. Certo? Eu tava, antes de eu assistir esse vídeo, eu até tava pensando nisso, né? Eu tava pensando, será que a esquerda tem que intervir nesse governo do Bolsonaro? Não tô falando na questão do autoritarismo, isso aí é óbvio que a gente tem que intervir. Mas eu tô falando nas políticas que ele quer implantar. Será que a esquerda deve ficar nessa ladainha o resto da vida? Ou seja, os neoliberais que deveriam deter essas bandeiras para evitar que o povo se revolte e saia quebrando tudo e pondo fogo em tudo, eles jogaram essa bandeira para a esquerda. Então a esquerda ela se fragmentou porque grande parte da esquerda não aceita essas bandeiras porque são bandeiras alienantes do povo. E outra parte da esquerda aceita porque ela está preocupada com com o presente, né? Então, será que a esquerda deve combater o Bolsonaro nas questões socioeconômicas? Não estou falando aqui mais uma vez de nas questões de liberdade. Isso é outra coisa, a gente tem que combater sim. Estou falando socioeconômica. Então, essa frase dessa juíza me fez repensar totalmente o que eu defendo. E realmente eu vou precisar de um tempo para me recompor aqui, porque a princípio eu não defendo mais essas bandeiras. Eu não defendo mais Bolsa Família, eu não defendo mais essas questões de migalhas para o povo, certo? Obviamente eu tenho que fazer um parênteses aqui. Existe uma evolução dessa bandeira liberal. Essa evolução ela é conhecida na história como Estado social liberal, enfim, me perdoem, gente. Eu sei que é ruim, eu não consegui lembrar dos termos, mas eu estou estudando outras coisas, infelizmente eu não estou com muito tempo para fazer uma releitura de todos os textos que eu preciso, eu vou precisar de um tempo para refazê-los, né, esses textos de economia, sociologia, filosofia, história, direito, etc. A minha memória já está começando a falhar, eu vou ter que fazer esse refresco em breve. Mas a gente teve o Estado liberal e o mundo, né? Porque existem países atrasados como o Brasil, por exemplo, e Estados Unidos da América, que eles ainda estão no Estado liberal. Mas se você pegar as principais economias da Europa, eles já estão no modelo de Estado social liberal. Me perdoe se o nome não foi esse. Mas esse Estado é uma evolução do Estado liberal, ou seja, é um Estado em que ele não se preocupa mais em dar migalhas para o povo, mas de fato ele tenta mitigar honestamente essas questões com relação ao povo e seus flagelos, certo? Então, eu vou continuar sendo a favor da seguridade social e vou continuar sendo a favor da previdência social, certo? Essas duas coisas eu vou continuar sendo a favor. E quando a gente fala em seguridade social, é incluído aí saúde, Bolsa Família, enfim, todos esses programas que a gente tem na Europa. Mas eu não vou, apesar de eu ser a favor, eu não vou lutar contra governos neoliberais que queiram destruir essas coisas. Certo? Eu acho que já está na hora da esquerda dar um salto de fé, certo? O povo está alienado porque a direita fica jogando tudo nas costas da esquerda. Tudo nas costas da esquerda. Então eu acho que está na hora da esquerda deixar essas bandeiras neoliberais serem colocadas em prática, né? Que fodam tudo e pronto. Porque, como eu disse em vídeos anteriores, a gente não pode ficar nessa ladainha. Sobe governo neoliberal, destrói. Sobe governo progressista, constrói. E daí por diante. Então, eu vou precisar de um tempo para repensar isso aqui, certo? Eu vou precisar de um tempo para digerir
essa nova compreensão minha da sociedade, do papel da esquerda e do papel da direita. E realmente, talvez eu demore um tempo aí para eu conseguir chegar numa conclusão racional, embasada, né? Porque eu vou ter que pensar muito, eu vou tentar achar autores que versam sobre isso, enfim, eu vou fazer um estudo aqui para ver aonde essa nova perspectiva, essa nova forma de enxergar os embates sociais vão me levar. Então, realmente, eu acho que está na hora da gente repensar o papel da esquerda e da centro-esquerda, certo? A direita perdeu vergonha na cara, jogou as bandeiras deles no chão, bandeiras essas que foram criadas para evitar que o povo se revolte, e a esquerda, ou melhor, a centro-esquerda foi lá e as pegou, né? Muito embasado pelo que Keynes dizia. Mas eu acho que está na hora da gente soltar essas bandeiras e deixar a direita se ferrar, certo? Porque é inevitável. Obviamente, o preço é altíssimo de uma decisão dessa. A gente vai ter a destruição praticamente total do Brasil e a gente vai ter muitas mortes de brasileiros nesse processo. Mas eu acho que a esquerda, primeiro, a esquerda não vai conseguir vencer essa luta dessa maneira. A gente tem que soltar essas bandeiras desses que agora deveriam ser dos neoliberais, já que eles querem forçar o limite do povo, achando que o povo nunca vai reagir. Vamos deixar, vamos ver se vai reagir ou não, certo? Porque o que está acontecendo é o seguinte: essa alienação está tão profunda que o discurso da direita é o seguinte: olha, a esquerda quer manter Bolsa Família, Seguridade Social, Previdência, não sei o quê, para que você nunca cresça na vida. É o Estado, é a esquerda que impede você de comprar um carrinho de pipoca e virar um mega empresário, de comprar uma antena parabólica, enfiar na bunda e sair transmitindo dados. É a esquerda. E isso está dando certo. O povo está contra a esquerda. E tem que estar mesmo. A gente está com bandeira de neoliberal. E o discurso deles contra essas bandeiras é um discurso totalmente racional. Por quê? Porque esse discurso é o discurso da esquerda, é o discurso de Marx. Vocês acham que Marx era a favor de Bolsa Família, Seguridade Social, Previdência, Justiça do Trabalho? Claro que não. Isso foram remédios criados pelos liberais para conter a revolta popular. Então, eu vou precisar de um tempo para reformular os meus pensamentos aqui, sobre essa questão. Eu acho que está na hora da centro-esquerda e da esquerda soltar essas bandeiras no chão. Essas bandeiras não são nossas. Não são nossas. Essas bandeiras de dar migalha para o povo se revoltar, isso é dever dos neoliberais. Eram eles que deveriam estar preocupados com o povo se revoltar, não a gente. Por que a gente está fazendo trabalho desse povo? A gente não vai conseguir a desalienação da população com esse tipo de bandeira. O que a esquerda e a centro-esquerda conseguiu nesses anos todos de defesa dessas bandeiras liberais? O povo contra a gente. O povo caindo na conversa do neoliberal. Olha, é a esquerda que quer Estado máximo, é a esquerda que quer Bolsa Família, é a esquerda que quer Seguridade Social, é a esquerda que quer Previdência Social. Isso é mentira. A nossa Constituição não foi escrita pela esquerda ou centro-esquerda. A nossa Constituição é a Constituição liberal, neoliberal. Foram neoliberais que escreveram ela, não foi esquerda, não foi centro-esquerda. Então, tudo que está garantido lá são bandeiras liberais que hoje deveriam ser tomadas pelo neoliberalismo. Então, estou deixando aí na barra de descrições o vídeo da Valdete. Assistam, né? Já é a 11ª vez que eu vou assistir esse vídeo, não estou exagerando. Já assisti muito esse vídeo. É uma aula realmente. Existem pensadores, né? Como o Clóvis, como a Valdete, como outros aí que eu admiro, que eu assisto várias vezes os vídeos para absorver a maior parte que eu consiga. Não estou falando para você assistir 10 vezes o vídeo dela, mas pelo menos uma para você ver o que ela vai falar. Então, estou fechado para balanço, certo? Vou ter muito a refletir, muito a estudar, muito a
a, a conjecturar aqui, porque realmente eu acho, eu cheguei à conclusão, apesar de ser uma conclusão precoce, como eu disse, eu preciso amadurecer isso. A centro-esquerda está se afundando porque a gente está fazendo o papel dos neoliberais. Ficou muito cômodo para eles. Eles jogam as bandeiras deles no chão, a gente pega. E eles ficam combatendo as bandeiras que deveriam ser deles e a gente defendendo com unha e dente. Ou seja, se a gente for bem sucedido na defesa dessas bandeiras, eles saem ganhando, porque as bandeiras são deles. São deles essas bandeiras, não são nossas. A gente, eu acho que o caminho mais rápido para a gente pular para uma social-democracia de fato, que é o que acontece na Europa, é soltar essas bandeiras de migalha. Porque a gente não tem social-democracia no Brasil. A gente tem uma, uma algo distorcido do que deveria ser a social-democracia. A gente tem um governo voltado para migalha, um governo que não está preocupado em realmente resolver problemas da sociedade como a social-democracia, mas ela está preocupada em identificar esse liminar aí de revolta e exploração para deixar o povo dócil sendo explorado ao máximo, certo? Então, se o Glaucio estiver ouvindo aí, Glaucio, até que enfim meus olhos foram abertos. Não sei se tarde demais, eu acho que não, porque nunca é tarde para reconhecer um erro. E esse é o novo caminho que eu vou tomar, certo? Da centro-esquerda, largar essas bandeiras de liberalismo. Não faz sentido a gente carregar essas bandeiras. Quando a gente carrega essas bandeiras, a gente está adiando e principalmente tirando a percepção de classes que as pessoas deveriam ter, certo? Talvez o pobre, o trabalhador, o negro não enxergue realmente o que ele é quando a gente fala nessas lutas sociais, nessa batalha de classes aí, porque a esquerda mitigou isso por muito tempo e não mitigou da forma correta que a social-democracia prega, mas mitigou da forma fraudária, fraudulenta que os neoliberais criaram para manter o povo no cabresto, certo? Então, vou tirar um tempo aí para pensar, para reformular, para basear o que eu tenho, essa nova concepção minha, e o principal vai ser que eu vou ter que reestudar a social-democracia e vou ter que reestudar essas bandeiras neoliberais e conseguir separar de fato o que são bandeiras de bem-estar social que eu sigo e o que são bandeiras neoliberais de contenção de povo, certo? Esse é o passo que eu vou ter que tomar agora e vou ter que ter bem claro o que é uma bandeira e o que é outra. Mas mesmo continuando com as bandeiras de social-democracia, eu acho que está na hora da esquerda deixar o povo ver o que é um governo de direita. Está na hora, né? Porque a esquerda fica tentando mitigar o governo de direita e, por fim, eles jogam a culpa toda na esquerda. Olha, não fizemos nada de bom porque a esquerda não deixou. Então deixa esse pessoal livre, né? Acabar com o ministério, acabar com o meio ambiente, encher o Brasil de agrotóxicos, acabar com tudo, certo? Porque o ponto que a gente chegou é o seguinte: o neoliberal ele está conseguindo fazer tudo que ele quer, mas num ritmo mais vagaroso, enquanto isso a esquerda está criando ranço com o povão, certo? Porque a gente está, a gente é a barreira que a falsa barreira que os neoliberais dizem ao povo que existe entre o progresso deles e o sucesso, né? E sendo que isso é mentira. Então vou ter que repensar muito aqui. Não sei o que vai virar isso aí, certo? Realmente,
carregar essas bandeiras liberais me incomodam muito porque elas foram criadas por um determinado fim e eu não concordo com esses fins. Beleza? Então, desculpe quem fizer perguntas aí com relação a isso, provavelmente eu não vou responder, porque como eu disse, eu vou ter que fazer um estudo novamente aprofundado aqui sobre essas bandeiras e chegar a uma conclusão mais sóbria sobre essas novas posições que eu vou adotar, certo? Para mim chega de carregar a bandeira neoliberal, certo? E só para finalizar, isso culmina muito também com a decepção que eu tô com os partidos progressistas no Brasil, que são partidos que são esse progressismo enganado, né? Que é o progressismo estandarte aí das bandeiras do neoliberalismo, certo? Dessas bandeiras aí de contenção do povo. Então, acho que culminou já em um ponto onde a esquerda, centro-esquerda, tem que sentar, colocar os pensamentos no lugar e traçar uma nova estratégia, porque essa aí não está dando certo. Certo? A gente está defendendo bandeiras que não são nossas, a gente está colocando o povo contra a gente e pior, né? A gente está carregando essas bandeiras liberais e ainda assim somos chamados de comunistas, né? Então acho que chegou a hora da esquerda se assumir como esquerda de fato, parar com essa palhaçada de progressismo, né? Porque progressismo faliu, né? Esse levante progressista aqui na América do Sul já era. Então, eu acho que se a esquerda não sentar, não fizer uma reanálise e não mudar suas táticas e convergir as suas táticas e formar uma esquerda unificada de fato, a gente tá ferrado. E quando eu falo esquerda, obviamente eu não tô falando de político, porque político também eu tô de saco cheio, certo? O que aconteceu nessa última eleição com o Haddad, com o Ciro, com o Lula, certo? O Haddad fazer essa putaria que ele fez e agora vem o Lula falar que ele é importante, que não sei o quê. Cara, eu tô de saco cheio dessa merda, certo? E como eu disse, eu tô cansado de lutar luta dos outros, certo? Eu acho que tudo bem, a gente tem um pessoal alienado e é um dever até de hombridade, de caráter, a gente lutar por esse pessoal, né? Mas eu não quero lutar mais desse jeito que eu tô lutando. A gente precisa tirar a venda que o povo tem. E a gente vai precisar repensar novas estratégias. E eu tenho certeza que a primeira delas é jogar essas bandeiras liberais que a gente catou do chão no chão de novo. Certo? Quem tem que cuidar dessa merda dessas bandeiras é o neoliberal. Quem tem que dar Bolsa Família, quem tem que dar condições para que o povo não se revolte é o neoliberal, não é a gente. A gente está fazendo trabalho sujo deles. Então vou repensar isso aí. E assim que eu tiver uma conclusão, faço um vídeo mais completo aqui. Eu vou ter que ler bastante coisa, reler muita coisa aí para eu conseguir definir realmente o meu novo pensamento. Então, link na barra de descrições, assista essa juíza aí, excelente vídeo e daí por diante. E tomara que foi até o que o 247 falou ontem, né? A esquerda tá calada, a centro-esquerda tá calada, os políticos estão calados. Tomara que continue, certo? Vamos nos manifestar só nessa questão de escola sem partido, de direitos fundamentais de liberdade que forem tirados da população. Isso a gente não vai aceitar, obviamente. Mas essas outras bandeiras de Bolsonaro, deixa ele fazer, deixa, certo? Porque senão, quando acabar 4 anos, que o Brasil tiver uma merda, eles vão arrumar alguma forma de falar que a merda que o Brasil virou foi por causa da oposição no Congresso, ou seja, onde for. Então deixa, certo? Eu acho que o que a esquerda está conseguindo nessa, entre aspas, defesa do povo é cada vez mais ser odiado pelo povo. Se a gente tivesse com essas bandeiras de defesa do povo e cada vez mais a gente tivesse sendo amado pelo povo, beleza, a coerência manda continuar, mas não está acontecendo isso.
Cada vez mais a gente está sendo odiado pelo povo. Então vamos parar, vamos pensar por que que isso está acontecendo. Vamos soltar essas bandeiras liberais e pegar nossas bandeiras de esquerda, certo? Bandeiras de Marx, principalmente. Então é isso, galera. Abração, link na descrição aí. Em breve, assim que eu fizer um estudo mais aprofundado, a gente entra novamente nesse assunto. Abração.